Sabia que a Liz Hale morava no meio do mato e sonhava em ser guarda florestal, imagina? Vendeu umas galinhas aí para comprar o primeiro amplificador e junto do irmãozinho caçula formou o Hale Storm. Liz Hale, no Cada Caso, um Caos. Elizabeth May Hale IV nasceu no dia 10 de outubro de 1983 na Filadélfia. A primeira memória que ela tem assim de infância era da mãe grávida do irmãozinho, o RJ. E até hoje ela gosta de falar que a sua vida meio que começou junto com a dele. Ela vem de uma família super humilde, né, que mudou para uma cabaninha mesmo assim no meio do mato quando ela tinha 9 anos. O lugar era tão isolado assim que a casa do vizinho mais pertinho dali, pra você ter uma ideia, ficava a mais de 10 quilômetros para frente. Ficar isolado, inclusive, era pira ali da Liz que ela gostava. O maior medo quando ela era criança era que a sua voz fosse ouvida. Na real, ela queria mesmo era ser invisível. Ela falou, mesmo sendo ótima aluna na escola, estava sempre quietinha na dela, não levantava a mão para nada, sabe assim? Desde pequenininha, ela lutava contra uns demônios ali, né, da autoconfiança que evoluíram para ataques de pânicos ali no começo da adolescência. Então ela não colocava para fora, ela guardava e implodia. A depressão e a ansiedade já tinham batido ponto ali, né, na árvore genealógica da família, mas mesmo assim ela não sabia por que ela se sentia daquele jeito. Felizmente o gosto pela arte vem também ali dessa mesma época. Ela tinha 3 sonhos: ser artista, poeta ou guarda florestal. Mas o bichinho da música picou antes dela ir trampar com o Zé Colmeia, ainda bem. E ela lembra de estar dando um rolê de carro ali com os pais quando tinha uns 8 anos e ficou enlouquecida assim quando ouviu o Van Halen, maravilhoso, no rádio, né? O pai cheio de orgulho, então aproveitou a deixa ali e apresentou para ela uns Deep Purple, uns Alice Cooper, Dio, Sabá. Nessas, a mãe falou para ela, se você vai entrar nessa de rock, você precisa entender que as meninas também representam. E aí, imagina, a pequena Alice se apaixonou pela voz da Ann Wilson do Heart. No ano seguinte, estava cantando no coral da igreja, sempre foi super afinada. Com 11 anos, ela colou num show aí da igreja e ficou morrendo de ciúmes da banda que estava no palco. Ela, eu queria ser eu, pelo amor, como que eu faço isso? Então, assim, ela queria estar lá de qualquer jeito. Aí, pronto, entrou na história ali de querer montar uma banda e deu sorte, né? O irmãozinho RJ já tava lá esmirilhando as baquetas, então ela já tinha ali um ótimo baterista dentro de casa. Como eles cresceram nesse clima meio fazenda, venderam umas ovelhas, umas galinhas ali para conseguir comprar os primeiros amplificadores. Aos 13, eles tocavam em vários shoppings, em feirinhas, sabe as feirinhas de Mongaguá ali, que vendiam os anéis de prata peruana? Enfim, numa dessas gigs aí, eles colaram para fazer um show, né, de talentos e para inscrição eles tinham que pensar num nome. E aí a Liz deixou o irmãozinho dela escolher, falou, ó, manda aí, o que você imagina de nome? E aí ele foi lá e colocou Hale Storm, pronto. Nesse rolê, eles descolaram o 3º lugar e o troféu até hoje está na casa da Liz, bem do lado do Grammy, que eles colocaram no bolso em 2012. Mas a gente chega lá. Bom, os primeiros shows foram um terror para Liz, né? Que ela era super tímida, ansiosa demais, mas logo ela descolou uma manha ali, né? Para superar o medo do palco. Ao invés de encarar a plateia toda, ela escolhia tipo uma pessoa ali, pegava um pra louco na frente e ficava olhando fixo, até a pessoa ficar meio que sem graça e olhar pro outro lado, assim. Cada vez que isso acontecia, dava aquela recarregada na autoestima e aí ela ia fazendo esse foco. Além disso, ela também descobriu como era terapêutico escrever as próprias músicas. Então ela conta que tinha um pesadelo constante, assim, que ela ficava presa num elevador, enquanto o assessorista ali do Pata Rachada ficava jogando todos os seus defeitos na cara, um negócio assim louco. Aí ela escreveu um som sobre isso, que chama Time Man, que tá no primeiro EP deles, e veja só você, depois disso ela nunca mais teve esse sonho. No finalzinho da adolescência, começou a acelerar e entrou numas de entender como é que funcionava o negócio ali mesmo, né? O business da parada. Então ela colava em várias conferências, né? Aprendeu como funcionavam as gravações, divulgação dos discos, como que rolavam as tours, enfim, ficou PhD no assunto. Pela mesma época, conheceram o Joey Hottinger, né? Que assumiu aí as 6 cordas, e o Josh Smith, que foi pro baixo, um adendo. Antes do Josh aparecer, era o pai da Liz que tocava baixo, sabia? Bom, eles saíram ali com sangue nos olhos, né? Vendendo peixe para qualquer gravadora ali que quisesse abraçar. Juntou então essa vontade, né? Com todo o talento absurdo dessa molecada, não deu outra, né? Logo no 2º disco, The Strange Case of, de 2012, eles chegaram sulando de joelho e com o absurdo single Love Bites, So Do I.
eles não só deram com a muleira na estratosfera, como ganharam aquele Grammy que a gente comentou antes aí, lembra? E olha que plot twist maravilhoso. A tímida menina que não queria nem ser ouvida se tornou essa mega frontwoman com essa voz maravilhosa, timbrada e potente que de cara virou a marca registrada do Hailstorm. Hoje ela é um símbolo aí, né, pra mulherada no rock, é a primeira mulher embaixadora da Gibson e usa toda essa visibilidade aí para defender também a causa LGBTQIA+, inclusive ela é bissexual e, claro, levantando a bandeira da saúde mental sempre que pode. Infelizmente, os dodóis da Liz não ficaram na adolescência, né, quando estourou a pandemia em 2020, tudo parou, né, ficou geral em casa e ela se viu sem aquela armadura de rockstar fodaralha que ela tinha construído esses anos todos. Nessas, aí acabou visitando de novo ali, né, esses demônios antigos que ficavam na cabeça dela, veio a síndrome do impostor junto no pacote e a depressão bateu, assim, tanto que ela chegou a pensar em dar um fim em tudo, assim. Foi aí que ela usou o mesmo remédio de anos atrás, né, pegou as bad e tudo e transformou no último discão da banda, simbolicamente chamado de Back from the Dead. Ela conta que durante o processo ela percebeu que existem duas personas dentro de si. O Ale vai gostar dessa aí, né? Ele que é junguiano. A Liz Hale, né? A fodaralha que grita pro mundo ouvir e comanda multidões. E a Elizabeth Mayo, a menininha ansiosa, assustada e introvertida. Hoje, ela tenta encontrar o equilíbrio entre as duas e acha que, de repente, elas podem até ser mais fortes juntas. Tá com a funilaria mental sempre em dia, não dispensa terapia e também conta com o apoio do seu mozão, o guitarrista do Hailstorm, Joey Hotzinger. Veja só você. Eles estão juntos há 20 anos, mas só falaram que tem esse relacionamento aí pro mundão uns 2 anos atrás. Aí. Ela dorme cedo, acorda cedo, come direitinho e só bebe quando a turnê tá chegando no final, assim. Até hoje, leva o trabalho e a sua voz bem a sério e tá certíssima, né? Mesmo passando aí por um monte de veneno, ela disse que não mudaria absolutamente nada, porque tudo acabou convergindo na pessoa que ela é hoje. Então, que essa ícone continue ecoando esse vozeirão aí por muito tempo e que continue surpreendendo com esses maravilhosos e diabólicos gritos que só ela dá. Um grande viva a fantástica Liz Hale. Para falar sobre, vai solar agora, hein, Ale? Fala aí, Alexandre Vatti, nosso psicólogo junguiano. Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Casa um Caos! Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, né, a Luca já falou, sobre a Lizzie Hale. Olha só que incrível essa mulher cantando. Senhor de Deus, quem é que olha e escuta, obviamente, ela cantando e não fica ali apaixonado? A mulher é incrível, né? Que minha mulher aqui não escute, tá? Então bora lá falar um pouquinho. Tem tantas coisas que dá pra falar sobre a história da Lizzie Hale, eu tenho que fazer aqui, obviamente, um filtro, né? E eu quero falar um pouquinho sobre a síndrome do pânico que ela tem. Você sabia que a síndrome do pânico vem do Pan, lá da mitologia grega? A mitologia grega tem um monte de coisas legais para nos ensinar e por isso essas histórias fantásticas, elas são simbólicas para a gente justamente não esquecer das lições que elas nos dão. Então, vamos lá um pouquinho. O Pan era um semideus e ele, inclusive, tinha aquela figura, né? É uma figura estranha lá, que é um bode, né? Meio homem, meio bode. Inclusive, a Igreja Católica vai se apropriar dessa imagem para falar que essa imagem é o quê? É o diabo, personifica ali o diabo, que é o duas abas, né? Aquele que é o conflito e tal, o enganador. Então, olha só que interessante, né? Só que essa figura do Pan é uma figura tranquila. Ele vai lá no bosque, ele quer fazer música com as ninfas, né? Só que acontece, ele assustava as ninfas e todas as pessoas que passavam ali pelo bosque. Depois, quando as pessoas entendiam que ele não queria fazer mal, aí o Pan se transforma de fato, né, nessa figura amável, adorável, mas ele gostava de pregar essas peças e dar medo nas pessoas. E é por isso que a síndrome do pânico, que é o quê? Quando eu tenho ali um alerta no cérebro, né, que de fato vem aqui para nos proteger, mas não está acontecendo nada de fato ao redor. E aí eu começo a ter dificuldade de fazer as minhas coisas diárias do cotidiano. E aí que é muito sério que a gente precisa de ajuda nesse momento. E aí vocês percebem que no caso da Liz Hale, o que ela foi fazendo, né? Ela foi percebendo e dando um jeito ali, né, de vencer a síndrome do pânico, que é exatamente o que as ninfas faziam. Elas começavam a ir no bosque e tal, e já falavam, bom, o que tem aqui? Né, essa coisa obscura, né, que o Pan saía à noite, mas
mas ao mesmo tempo, deixa eu ir lá ver, ter curiosidade de tentar chegar num outro lugar, né, num outro local, e que isso ajuda a gente a ter força. Fala, não, peraí, deixa eu vencer isso. Então é muito importante, obviamente, pensar no caso clínico aqui, né, que a gente precisa de ajuda, muitas vezes farmacológica e também de terapia, que isso é muito importante, tá? Mas também tem essa questão da vontade. E ela usava uma estratégia muito legal para vencer essa ansiedade, que a ansiedade está ligada ao pânico, é o que vai gerar depois ali a síndrome do pânico. Ela fazia aquele esquema que a Luca falou. Ela olhava ali, né, uma pessoa na plateia, e aí ela ficava mais com energia e falava, deixa eu ver isso que é desconhecido para mim, mas eu vou vencer. Então esse aspecto é muito legal. E teve um outro detalhe aqui que a Luca falou que é maravilhoso a respeito de um sonho. E aí olha só os sonhos da psicologia junguiana que vão trazer pra gente o que é sabedoria. Então eu vou falar aqui de mais um aspecto sim, ó. Porque os sonhos, eles vêm trazer pra gente aprendizados da vida real. Aquilo que incomodava ela, que era uma emoção muito forte, como ela conseguiu ressignificar? Ela vai lá e escreve uma letra sobre aquilo. E aí quando eu escrevo, né, a escrita é uma das formas mais incríveis que a gente tem de expressar o afeto. Quando ela escreve, ela consegue o quê? Se livrar daquela emoção e ressignificar. Então, olha só que interessante, né? Quando a gente está falando de saúde mental, nós temos vários manejos para que a gente possa trazer saúde para o paciente. E aí, obviamente, ela foi achando aquilo, né? Talvez de maneira autônoma, a gente não sabe se ela tinha ali também um terapeuta e tal, mas olha a importância da gente ter vários manejos e acreditar que é possível, sim, com terapia, né? Com a psiquiatria também, nossa querida doutora Jéssica aqui, a gente poder superar as nossas adversidades, tá? E na psicoterapia, psicologia junguiana, nós temos os sonhos, temos vários outros, né, mecanismos aí, ferramentas para poder trabalhar essas questões, tá bom? É isso aí, galera. Valeu! Valeu demais, Ale, querido. Carisma em forma de psicologia. Valeu também nossos membros, Eliette Bastos, Elaine Barbosa, Jonathan Souza, Juca Filho, Costura da Deia, Ricardo Jalotto, José Inácio Horta. Vocês são demais. Semana que vem tem mais, hein? E um spoilerzinho? Quem que era mesmo? Esqueci. Me segue no Insta, Luca89FM. Valeu! Esqueci, gente.